Hoje eu trouxe um pouquinho diferente aqui. Eu não vou fazendo uma pergunta de cada letra, mas qual desses três pilares é o mais difícil de desenvolver em uma organização? Aspiração, liderança ou liberdade? A liderança é o mais difícil, né? Essa é complexa pra caramba, porque ser um bom líder não é jogar damas, é jogar xadrez, né? Então você precisa justamente entender que você está desenvolvendo uma orquestra ali. Você tem que deixar o melhor músico com o melhor instrumento, ter uma coisa e respeitar as individualidades, mas garantir que tem uma coisa que una todos eles, que é a partitura na empresa, a estratégia, e você precisa ser um bom maestro. E pessoas, o Confúcio lá no passado já dizia, né? Existem, ambas as coisas vivem dentro das pessoas e conhecer essas aspirações profundamente. Tem 6 tipos de líder que você precisa ser. Eu estive agora na semana retrasada trabalhando com os diretores do Grupo Barigui, né? Que é aqui em Curitiba e com N outros já, desde Polícia Federal, Receita Federal e outros mais. E a liderança, ela é muito desafiadora. Porque você precisa ser 6 tipos de líderes e tem 8 tipinhos nos teus liderados que colocam a perder tua liderança, que você tem que identificá-los muito rapidamente e saber lidar com cada um deles. Quando você é um bom líder, você trabalha a aspiração e a ambição dos teus liderados e as suas, e realiza aderência entre elas. E quando você é um bom líder, você consegue incutir, né? Porque o primeiro tipo de líder é o líder visionário. É aquele que consegue fazer os teus liderados ter visão de médio e longo prazo. Encontrar motivação naquilo que estão fazendo, encontrar razão naquilo que estão fazendo. Às vezes é duro o dia a dia, mas existe uma motivação maior para isso. E aí a liberdade vem de autonomia, autogestão, capacidade, né, de seguir o próprio caminho. E quando você é um bom líder também, você constrói uma cultura forte dentro da organização, você desenvolve bons liderados, você foge da síndrome de Atlas, você sai da microgestão. O que é a síndrome de Atlas? Atlas é aquele ser da mitologia grega que ele tinha o mundo nas costas dele, né? Ele carregava o mundo nas costas. Um dos males dos gestores, dos líderes e dos empreendedores é a síndrome de Atlas. Ela vai junto com a microgestão, né? Você tem nitidamente a sensação de que você está carregando a empresa nas costas. E que se você faltar meia hora dentro da organização, a empresa para. E tudo gira em torno de você. E ao mesmo tempo você tem que comportar, isso vai te exaurindo. E ao mesmo tempo você tem um comportamento sobre os teus liderados de andar com lupa atrás de cada coisa que eles fazem. Quando, ao longo do tempo, né, o gestor, na primeira fase da organização, eu sempre falo, a organização ela tem, é pirâmide de Maslow, né? A base da pirâmide de Maslow é sobreviver. Né? Então, quando você começa uma organização, o que, é que você precisa fazer? Sobreviver, criar produtos e serviços, trabalhar para que sejam os que o mercado quer e encontrar gente para comprar esse negócio, né? E entregar isso com primor. Então é sobrevivência, tem que bater nesse triângulo, né? Operação, venda e portfólio de produto e serviço. E claro, ao longo do tempo você vai construindo marca, vai se tornando maduro, mas vai desenvolvendo pessoas, processos e tornando o teu portfólio criativo. Faz isso ao longo do tempo, você já sobe nas camadas ali. Só que daí os teus processos vão se solidificando. E aí já há coisas que as pessoas já sabem fazer e sabem fazer bem. Você não precisa mais ficar lá, né, discutindo. Você para de remar e contrata bons remadores e vai para o timão. E começa a usar o sextante, começa a usar a luneta, começa a olhar mais para frente, para guiar as pessoas. Que você começa a confiar que a grande maioria começa a fazer isso bem. Logo, logo você coloca alguém para controlar os remadores, né? E vai criando, isso é criar cultura na organização. E aí você se torna um bom gestor quanto mais tempo você pode ficar fora da organização e ela continua funcionando. Então, chega um momento onde você faz processos e você faz as coisas acontecerem, o operacional. Existirá um momento onde você já vai ficar mais no tático e o operacional as pessoas sabem fazer. Chega um momento onde você vai mais para o estratégico. E aí você desenvolve pessoas. Mas logo, logo você começa a desenvolver pessoas que desenvolvem pessoas. Você já tem uma camada a mais. E há momentos onde você desenvolve, né, organizações que desenvolvem pessoas, que desenvolvem pessoas, que desenvolvem pessoas. Então,
Isso você vai escalando ao longo do tempo. E quando você consegue fazer isso, você tem liberdade. Você passa a ter mais tempo para você. Conheço bons gestores que podem ficar 3 meses até longe das suas operações, elas continuam funcionando. Não quer dizer que isso é o tempo todo, né? Se Mas eles quiserem, se eles quiserem, não que eles queiram. não que eles queiram. Existem aqueles que visitam uma organização deles na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, né? E criaram um sistema tal que as pessoas que estão à frente daquele processo têm olhar de dono, têm dor de dono, são remuneradas de tal maneira que não querem sair daquele ambiente e tocam a empresa como se fossem deles, né? E elas controlam os números. Quanto vendeu, quanto cliente novo entrou, a meta é tantos produtos novos, tantas entregas, tantos clientes novos por ano, quantos clientes novos vieram de recomendação dos atuais, em Pareto, que tipo de cliente é, quantos deles continuam ativos por mais de um ano, etc. Então tem uma série de indicadores que você vai pegando aí, conectados com os teus OKRs de planejamento estratégico, e dá para fazer. Exatamente. E tem muita gente, às vezes, que entra em desespero, né? Porque Sim, você passar por essa fase, até digo que é passar pela arrebentação, né? sim. Pelas grandes ondas, né? O, Quando você está construindo uma equipe, essa equipe vai errar. As coisas vão acontecer, o caos, ele vai acontecer. Em vai. proporções diferentes, lógico, né? Cada negócio é um negócio, cada gestor é um gestor. Você mesmo trouxe aqui a questão de perfil comportamental. Uns arriscam mais, outros Sim. arriscam menos. Os que arriscam menos automaticamente vão ter menos problemas. Não nessa ordem, mas assim, na teoria seria isso, né? Sim, Os que sim. arriscam mais teriam mais problemas. Mas uma coisa é fato, né? Quem tá em fase de desenvolvimento da empresa, tá amadurecendo a empresa ali, quando você deixa de você mesmo fazer Uhum. e passa a deixar com que outra pessoa faça, esse acompanhamento, você ter acesso ao que está acontecendo é fundamental para você ter informações para poder melhorar e trazer os processos corretos para o seu negócio e não desesperar, porque, né, tipo, quando a gente é, cria um negócio, quando você vira um empreendedor, é um filho, né? A Sim. empresa vira um filho. Sim, sim. E você não quer ver o filho errando, você não quer ver o filho se machucando, Sim. né? Isso significa que ele não vai errar? Ele não vai se machucar? Que ele vai agradar a todo mundo? Não. Não. Mas que ele vai crescer e vai se desenvolver, ainda mais se você der uma boa direção, isso é uma coisa que vai, é natural, né? Verdade, Thiago. E o mais importante é não se apegar a fórmulas prontas. Porque depois que aconteceu, todo mundo adora dar um pitaco e trazer a fórmula mágica. Já vi empresa quebrar por não ter caixa. Ah, porque não tinha caixa, ela quebrou e etc. Ok, perfeito. Mas eu já vi empresa ter extremo sucesso porque agiu da forma mais enxuta possível, se endividou de forma saudável até determinado momento, porque tinha visto que existia uma oportunidade, o planejamento era sério, ele parava em pé, estava adequado e externamente aquilo funcionou. Já vi empresa quebrar por não inovar, por se apegar demais aos produtos do passado, não querer trazer produto novo em hipótese alguma, se agarrar àquilo que estava funcionando e quebrar. Resumindo, se a pessoa fala, inove, pode ser. Se for esse o caso, sim, Se for mas os clientes se. que não querem inovação, você está indo para o lado errado. Exato, Thiago. Quem que manda? Quando que eu devo inovar? Quando que eu devo me reinventar? Na hora que você acha? Na hora que você deseja? Não. É na hora que o teu cliente quer. É na hora que o teu concorrente deu um passo, você tem que dar dois para estar à frente dele para continuar. E se ele deu o passo certo, você também tem que dar esse passo certo, mas dois a mais para frente, né? O teu mercado tem que estar preparado para isso. Você internamente tem que ter recursos físicos, de infraestrutura, de pessoas, monetário, tecnologia, equipamento para fazer frente àquilo.
né? Não basta só anunciar e entregar, porque às vezes você morre na entrega depois, né? Ah, meu concorrente já está entregando aquilo, beleza. Então eu vou contar para o mercado que eu também tenho. E vou correr atrás e vou fazer, mas eu não tenho pessoas, eu não tenho o que fazer naquele momento ainda. E daí eu entrego meia boca, eu queimo minha marca no mercado, é pior do que se eu tivesse dito, né? Opa, às vezes é questão de dar um passo atrás e vai para o nicho de mercado, né? A história da empresa Bali, em Santa Catarina, né, de energético, Sim, né? Eles eram uma fábrica de vinho e de aguardente. E durante anos eram medianos e medianos para baixo. Até que chegou um momento que olharam ao redor e disseram assim: olha, tem essa coisa energética aí. Aí alguém falou: oi, então vamos nessa. Só que daí veio, né? Mas o pessoal gosta de tomar energético em latinha. Nossa, isso precisa de uma máquina que nós não temos grana para importar. Nós não temos máquina de latinha. Poxa vida, então vamos engarrafar em 600, em petzinho, que isso nós temos. O pessoal olhou para o pet, olhou para a latinha, não comprou. Mas alguém teve a sacada. E se a gente variar o canal? Não vamos para a balada, vamos para o supermercado. Mas no supermercado, 600 não roda. Nós vamos ter que vender 1 litro. E vamos vender 1 litro pelo preço da latinha. Porque o conteúdo é barato pra caramba, né? Quem adora ter asas, você está pagando 50 vezes o valor do custo de produção daquele negócio. Mas tudo bem, né? uhum. Então, é verdade, é verdade. É dolorido dizer isso. É barato demais. Assim como é uma É. Havaianas também, custa centavos para produzir e cobra uma fortuna. Mas ok, mérito dessas organizações. Depois vão me processar ainda por causa disso, mas tudo bem. Estou falando a Não verdade. dissemos nada. Não falei Nada nada. Eu comprometedor. não falei nada, né? Mas aí passaram a vender litrão, né? E aí o pessoal começou a dizer, uau, claro, aderente com o mercado e etc. Começou a vender pra caramba. E aí alguém teve a sacada. Vamos colocar sabores. E quais são os sabores que o brasileiro quer? Ah, sabores tropicais. Virou uma potência. Ali foi a virada de chave. Então, se tivesse inovado no vinho e na aguardente, consumidor de vinho e aguardente não quer inovações fora da caixa. Vinho no pet, 2 litros. Não vai dar certo, só Não vai, é. só vai deturpar a imagem. Agora, quando entendeu o energético, né, pegou aquela dificuldade, até fez uma tentativa, quebrou a cara, não é toque de Midas do dia para a noite, mas aí entendeu que era volume, era um canal diferente para ele, aí arrebentou e deslanchou. Então, o que é o ótimo? É o seu ótimo, né? Mas não é, então é a minha verdade, sou eu que decido? Não, é o teu ambiente. A constância sempre supera o talento, especialmente o talento desleixado. Mas o ambiente ganha da constância e do talento. Então, você precisa entender as tendências, precisa entender as oportunidades e precisa entender as ameaças. Você não as controla. Faça as pazes com aquilo que você não consegue controlar. Você precisa gerir, trabalhar com o cenário, com o sistema e com o ambiente, a partir das suas possibilidades. Mais uma vez, né? E essa, se não me engano, é frase do Karnal. Ele fala assim: faça o seu melhor desde o primeiro dia, com todos os recursos que você tem à sua disposição, ainda que esse não seja o ótimo. Mas vá se aperfeiçoando e garantindo que você chegue lá, né? Isso fará com que em algum momento você possa lutar batalhas maiores. Questão de estar em ambientes, né? Muitas vezes você fica sabendo dessas oportunidades nesses ambientes, Sim. porque não vai passar um carro de som na frente da sua casa falando bem assim: olha, está tendo uma oportunidade no mundo dos energéticos. Eles não estão aproveitando a oportunidade de vender os energéticos em pet. Sim. O que você acha? Não, né? Não vem, não vai passar na frente da sua casa, né? Você tem que se movimentar, você tem que estar buscando, que nem você trouxe no começo aqui, Sim. estar se relacionando com boas pessoas, saber aproveitar isso da melhor forma possível, né? Sim. Para que as oportunidades estejam passando aonde você está. Vovó já falava, né? Quando uma coisa parece boa demais para ser verdade, normalmente é, né? Então tome bastante cuidado. Hum. E é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Cavalinho passou encilhado, monte. Só que antes de montar, confere mesmo se é um cavalo.
Pode ser um jegue ou um pônei, né? Boa. E aí pônei até É, dá para você montar, é, ok, mas só serve para você enquanto que você é pequeno. Depois que você cresceu, o pônei já não te serve para mais nada, né? E eu sempre brinco, né? Eu tenho 1,95 m, para mim um pônei só se eu carregar ele nas costas, Só né? se, Para mim ele não vai só se servir de você pegar nada, ele no né? colo e levar. Mas tem oportunidade na vida da gente que é pônei, né? Ela serve para você quando você é pequeno, mas ela não Sim, vai servir a vida toda, né? sim. Então, avalie mesmo. Aquilo ali, espera passar um cavalo, porque aquele pônei só vai te levar até um pedacinho, não é até onde você quer. Mas pior, pode ser um jegue. E aí de duas uma. Ou ele empaca, ou ele te derruba, né? E aí, não vai dar certo. É. E se você pudesse trazer para nós aqui um conselho para alguém que fatura entre 1 e 20 milhões, para que essa pessoa traga um investimento para si mesmo. Qual que Uhum. seria o melhor investimento hoje que uma pessoa que fatura entre 1 milhão e 20 milhões poderia fazer em si mesmo hoje? Bom, uma pessoa que fatura de 1 milhão a 20 milhões significa que ela conseguiu ler o mercado de uma forma muito importante, muito interessante. E, claro, você não me falou se ela está faturando isso há quanto tempo, né? Ou se isso é porque às vezes pode ser um voo de galinha, né? Hoje eu consegui faturar 20 milhões, né? Mas eu estou num É, mercado que amanhã ou depois já não existe mais, né? Por exemplo, eu posso ser uma videolocadora com 12 locadoras no ano de 2009. Perfeito. Eu tenho 12 videolocadoras, estou no ano de 2009, estou faturando 20 milhões. Meu conselho neste momento é, meu amigo, procure outro corre, Fábio, negócio, né? corre, Vende enquanto que você pode, né? corre. Então, a questão, né, é quanto tempo a pessoa está faturando e qual é o negócio dela. Mas quem tem de 1.000 a 20 milhões, significa que conseguiu ler o próprio mercado, já tem uma boa excelência operacional. Normalmente, dependendo do produto, se não é um produto de altíssimo valor agregado e não tem uma marca tão forte assim, é alguém que também, nesse caso, tem uma equipe, né, já relativamente bem estruturada e a marca dele, dessa pessoa, possivelmente a marca já está num bom caminho. Então, significa que você tem tudo a teu favor. A partir de agora, eu diria assim, né? Dedique-se a construir sua orquestra. O que significa? É, necessariamente adquirir bons instrumentos, mas fazer excelentes, trabalhar, ser um bom líder relacionador, né, para garantir que eles realmente consigam tocar junto, eles não gostem apenas de fazer solos, né, porque você pode ter um amontoado de craques, você pode ter um time. E a recomendação sempre é busque time. Um amontoado de craques gera um 7-1, gol da Alemanha, né? Isso é bem complexo. Temos que correr atrás de times. E dedique-se, sim, a construir uma boa partitura. Garantir que todos eles tenham uma boa estratégia e, mais do que nunca, dedique-se a se desenvolver para ser um excelente maestro. Você precisa ser um líder. E o que é ser um bom líder? Ser um líder gestor. Vale motivação e empresa organizada. Esse é o caminho. Então, vendas, a parte de vendas tem que estar muito bem colocada. Todos os aspectos de marketing, mas não marketing com publicidade e propaganda, com filosofia de gestão. Produto, O estratégico. precificação, ponto de venda, canais, comunicação, relacionamento com o consumidor, sucesso do cliente, né? Todos os aspectos de marketing. Operações, redondinhas, questões financeiras, caixa é o rei, muito bem azeitadas. Atrair, desenvolver e reter talentos, mais do que nunca. E estar atento para o mercado. Pode ser que existam oportunidades de aquisição, pode existir oportunidades de fusões e aquisições, podem existir oportunidades de parcerias, pode existir oportunidade de construir uma proposta de valor mais adequada que o mercado esteja querendo e lançar novos produtos e serviços que o mercado queira. E desenvolver bem a sua marca. Porque quanto mais forte é a sua marca, maior a sua margem. Se você souber explorá-la de forma adequada. Cria valor para o seu negócio, né? Com Cria certeza. valor. E esse maestro de palco, né?
Qual que é uma mentira que você vê os empresários contando que você fala, oh meu Deus, não fale isso pra mim. Você poderia trazer algum exemplo aí de alguma mentira que os empresários andam contando por aí? Sim, há muitas mentiras que se conta por aí, mas toda vez que alguém conta que foi fácil demais o que foi impossível, com certeza a pessoa está mentindo. O Einstein já falava, né? Não sabendo que é impossível, as pessoas vão lá e fazem. E é verdade. Mas quando as pessoas também te falam que é fácil demais, abre o olho. Porque ou estão querendo te vender alguma coisa ou estão querendo tirar alguma coisa de você. E no mundo dos negócios acontece muito disso. As grandes empresas que fazem muito sucesso são aquelas que fazem você olhar para uma mão enquanto que a outra mão está fazendo outra coisa. É a famosa questão do ilusionismo.